Queridos, abram suas Bíblias comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8, e nós vamos aprender um pouco acerca do fortalecimento da igreja relacional, um povo pronto para servir. Fortalecendo a igreja relacional, um povo pronto para servir. Aqui nós temos pequenos grupos, são grupos de relacionamento. Lá nós também trabalhamos com células. Uma das grandes vantagens dos grupos de relacionamento é que lá a gente consegue gerar uma comunhão que na grande assembleia é impossível. Centenas de pessoas se reúnem durante o culto, se cumprimentam, mas vão embora para suas casas. Lá no seu GR, como é que é chamado aqui? GR, é assim mesmo? PG, Pequeno Grupo Multiplicador. Que nome lindo, Pequeno Grupo Multiplicador. Lá a gente chama de célula mesmo. Mas na célula, no PGM, a gente tem a condição de ter uma comunhão, o partir do pão, a mesa, de levar para as nossas casas pessoas que não visitariam em primeira instância o templo, por vergonha, por medo, por não saber o que esperar. Pequeno grupo multiplicador é bênção em nossas vidas. E também nos PGMs, nas nossas células, nós temos a condição de exercer os nossos dons espirituais. Veja aqui, uma igreja que cabe centenas de pessoas. Como exercitar os dons espirituais, o nosso chamado, o nosso ministério, em um culto de 1h30, 2 horas? Mas no pequeno grupo a gente consegue fazer isso. O pequeno grupo também, nós temos a possibilidade de aprender uns com os outros. Aqui nós temos 1 ou 2 ministros durante a manhã, durante a noite, mas lá no pequeno grupo multiplicador, meu irmão, você troca experiências. Eu não sei como funciona aqui, lá a gente faz o seguinte: a palavra que é ministrada no domingo à noite, ela é mastigada mais uma vez nas células. Então, independente de qual seja o pregador de domingo à noite, quem vai compartilhar a palavra na célula, anota tudo que vai acontecer. Ou geralmente o pastor ou pregador, ele faz um esboço e entrega nas mãos dos líderes da célula. E a mesma palavra que é pregada no domingo à noite, é levada para as células, para os nossos pequenos grupos, e ela é compartilhada entre os irmãos. E ali é gerenciada uma experiência. O que é que eu aprendi com essa palavra? Qual outro texto bíblico que se assemelha a isto? Qual a minha experiência pessoal com relação a esta palavra ou este ensinamento? Pequeno grupo multiplicador é hoje a maior ferramenta de relacionamento que a igreja pode ter. E outra coisa, encerrando este primeiro tópico, uma igreja que se relaciona na intimidade do pequeno grupo é uma igreja que minimiza problemas. Nos pequenos grupos, se você ainda não faz parte de um PGM, deixa eu te dizer uma coisa: nos pequenos grupos, os problemas são melhores tratados. Porque antes da bomba crescer e explodir na mão do pastor, deixa eu dizer um negócio para você: o seu líder vai estar te acompanhando. Tem alguém próximo a você que vai estar administrando a causa. E muitas vezes, querido, a questão é pequena para ser resolvida, é fácil de ser diluída. E lá no pequeno grupo você conversa, você fala com o seu líder de célula. Numa igreja muito grande, quando não tem um PGM, quando não tem uma célula, a bomba já chega pronta na mão do pastor e diz assim: pastor, olha, vai explodir a qualquer momento. No PGM não. O líder vai administrar a causa, vai orar, vai haver o discipulado. E este cuidado existe no PGM, existe na célula. Glória a Deus pelos PGMs da Primeira Igreja Batista, que com toda certeza tem gerado fruto e frutos que permaneçam. Eu quero ler contigo o texto do segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8, que diz o seguinte, segundo a minha tradução: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus ali, se ajuntaram à peleja. E quando Israel, os homens fugiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. Repita comigo: grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo.
Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, este pôs-se no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. O Senhor operou um grande livramento. Repita comigo: grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e foram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Davi, então, no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi teve um desejo, suspirou e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a trouxeram a Davi. Ele, porém, não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, dizendo: guarda-me, ó Senhor, que de tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a própria vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Nós estamos aqui diante do texto de um relato de homens que realmente se destacavam no meio da multidão. Davi tinha à sua disposição um grande exército, ele era o rei. Mas a Bíblia narra e constrói e faz questão de registrar a história de 37 homens que eram sobremaneira excelentes, valentes. Se você fosse escrever um livro aí, os 37 valentes da Pibaçu, seu nome estaria no meio deles? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que o rei Davi era um líder relacional. Coloca para mim aqui, fazendo favor. Porque um líder relacional, ele reconhece quem é que o ajudou a chegar até onde ele está. Se você olhar o versículo de número 1 do capítulo de número 23, está escrito assim: estas são as últimas palavras de Davi. Davi não perde tempo, ele diz: estou para morrer, eu não posso deixar de registrar os nomes e os feitos daqueles que tanto me ajudaram. Não estou falando aqui de um cara que matou gigante, não estou falando de um cara aqui que liderou o exército de Israel em direção a grandes vitórias no campo de batalha, mas ele disse: venci, mas esses homens não serão esquecidos. Você, líder, pastor, presbítero, diácono, chefe de família, não se esqueça, como um grande líder relacional, de lembrar daqueles que o fizeram chegar até onde você está. Existem pessoas competentes à sua volta, existem pessoas capazes à sua volta, existem pessoas que quando você não pôde ir, elas foram. Existem pessoas que quando você não tinha condição física, emocional ou espiritual, elas foram no seu lugar, mesmo você sendo líder, e cumpriram o papel desejado, e atenderam aquela demanda. Muitos dos meus jovens ligam e dizem assim: pastor, o senhor não pode, né? Já estou sabendo que o senhor não pode, estou sabendo que o senhor está passando mal, estou sabendo que o senhor está ocupado com isso. Pode deixar, pastor, que eu estou indo. Eu vou dizer para ele: vai em paz, e que Deus te conceda essa vitória em nome de Jesus. Estou indo sozinho, vai. Mas no final, como líder relacional, tem que dizer: muito obrigado pelo seu serviço, porque a sua obra, a sua ação me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Um líder relacional olha para o lado e diz: você é meu liderado, mas sem você eu não estaria onde eu estou hoje. Não é somente reconhecer quem está do seu lado, é reconhecer que Deus também tem uma obra naqueles que estão do seu lado, é reconhecer que o Espírito Santo do Senhor e que Deus tem um chamado específico naquela vida. Davi faz questão não somente de citar os nomes, mas de dizer o que aqueles homens fizeram. Isso é tremendo. Um líder relacional também permite que a estrela do outro também brilhe. Um líder relacional olha para o lado e diz: esse cara é fera, o Espírito Santo do Senhor opera através dele. Eu tenho lá jovens que começaram a estudar comigo Boas Novas de João de Charles Brock, assim como o Evangelho entrou na minha casa, através de 4 lições, não sabia absolutamente nada, como hoje também não sei muita coisa. Os caras hoje são melhores de púlpito do que eu, olha, léguas na minha frente. Comecei estudando a Bíblia com eles, e eu não vou reconhecer? O líder relacional precisa olhar e dizer: esses caras são melhores, esses caras são mais fortes, esses caras são mais valentes. Até matei gigante, mas sem esses eu não chegaria até onde estou. Então Davi faz o seguinte: faz questão de registrar quem são esses que estão à minha volta, olhar para o lado e dizer: Deus opera na minha vida, mas também opera naquele que está do meu lado. Amém ou não amém? Amém. E aí Davi faz questão de registrar o nome desses caras. O primeiro deles, incomparável, Josebe-Basebete, o nome dele. Eu vou utilizar aqui a NVI, a nova versão internacional, a NTLH, por mais que alguns não gostem, mas a NTLH simplifica o nome de Josebe-Basebete, chama ele de Jabezão. Tem alguma Bíblia aí que está escrito Jabezão? Levanta a mão, fazendo favor. Está lá, Jabezão. Vamos tratá-lo de Jabezão então.
Mateus, vou dizer um negócio para você. Você pode achar qualquer policial militar, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, quem é que você quiser. Tem uns lutadores de jiu-jitsu aqui na igreja que eu sei, né? Galera boa de luta, mas igual Jabezão, meu irmão, é difícil. Nem Rambo matou tanto numa luta só, pastor Márcio, igual Jabezão. A Bíblia diz que Jabezão utilizou um aparato militar chamado lança, 1,90 m, 2 metros de altura. Não sei se era toda de ferro, não sei se era madeira com ferro na ponta, eu não sei. Se coloca uma lança na minha mão, vou dizer um negócio para você, eu vou fazer o que com ela? Eu vou lançar. A Bíblia diz que Jabezão brandiu a sua lança. Quando você olha no dicionário, brandir não é girar, é vibrar antes de dar o golpe. Eu sei que aquele homem pegou a sua lança e matou a 800 de uma só vez. Como esse cara fez isso? Eu não sei. Talvez ele tenha pegado a lança e girado igual um rotor de helicóptero e saiu correndo no campo de batalha e mata 100 e 200. Eu não sei nem quem contou aquilo. De uma coisa eu sei, meu irmão, que no meio da batalha Eleazar segurando a espada, solta isso, Jabezão, não é assim que luta, você vai morrer, deixa comigo que Deus vai operar o milagre através de mim. E ele girando aquilo, e 100, e 200, 300, 400, 800, e a luta acaba. O povo vence a batalha. Acabou. 800. Se sou eu, nascido lá no Menim, falava que nós mata mesmo, não tem isso não. Se é lá no Rio das Pedras, de qual é que é, meu irmão? Aqui nós mata mesmo, compadre, tá ligado? O fato é que às vezes você tem uma ferramenta na sua mão e tem um monte de gente à sua volta dizendo: não é assim que usa, não. Te entrego um manual. O manual da batalha é o que Deus mandava você fazer. A lança na mão de Jabezão não era para ser lançada. Sabe o que isso significa? Deus pode potencializar aquilo que está na sua mão. Seja o seu carro, sua moto, sua rede social, sua máquina de costura. Seja o que for. No campo de batalha, pela mão de Deus, tudo vira ferramenta potencializada para matar centenas. E Jabezão mata 800. E aí nós estamos aqui diante de um processo relacional, porque Jabezão, Eleazar e Samar eram os principais dos 37. A Bíblia diz que ninguém chegou ao nível dos 3. Só que a Bíblia também diz que ninguém chegou ao nível desse Jabezão. E aí Davi, como líder relacional, faz questão de citar o segundo, Eleazar. No meio da luta, Eleazar fica tão tenso. Talvez seus músculos se enrijeceram, seus nervos ficaram ali travados. E a Bíblia diz que quando a luta terminou, a sua mão ficou pegada à espada. E mata e defende, porque espada é ferramenta tanto de defesa como de ataque. E mata, acabou a luta. Eleazar, pode soltar a espada, nós já vencemos. Eleazar, acabou, meu filho. O quê? Acabou. Descansa agora. Pode soltar a espada. Eu não consigo. Gente, eu não consigo mais. Está presa aqui, minha mão não abre. Tem gente que com uma palavra fere as centenas. Mas existem homens levantados por Deus, que no campo de batalha ou fora dele, eles e a espada são uma coisa só. A Bíblia me diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Jabezão até fere 800 de uma só vez com a sua lança. Mas o Eleazar é aquele cara que com a sutileza de uma espada, ele toca na nossa alma através do Espírito Santo, e você olha para a vida dele, você não vê separação. Ele e a espada é uma coisa só.
Tem Eleazar pertinho de você, então dá um cutucão nele. Você é Eleazar, meu irmão. Quando você olha para a vida do Eleazar, meu irmão, você não vê diferença nenhuma. Ele e a espada são inseparáveis. A ponta do braço de Eleazar era a ponta da sua espada, e a ponta da sua espada era a extensão do seu braço. Jabezão dá uma palavra, todo mundo, glória a Deus, aleluia, aquela festa, aquela alegria. Ele pode pregar 1h30 e ainda está ferindo multidões com a sua lança. Eleazar vai falar 15 minutos, você vai olhar para ele e falar assim: uau, já acabou, Eleazar? Estava tão bom, isso estava tão... Eleazar, fala um pouquinho mais, Eleazar, como é que eu não entendi isso? Eleazar, você, espada, realmente é sua ferramenta de batalha, não tem condição. Você, Eleazar, é a sua espada. O Senhor levanta os Jabezões. Precisamos de Jabezões. Mas precisamos dos nossos Eleazares, os nossos mestres, os nossos professores de escola bíblica dominical. O grande problema é que quando Eleazar sabe da sua função e conhece a sua ferramenta de trabalho, ele olha para a lança do Jabezão e diz o seguinte: ô Jabezão, poxa cara, você feriu a 800, eu estou aqui com a minha espadinha lutando, isso não sai da minha mão. Me ensina aí, Jabezão, a lutar com essa lança também, porque do seu lado, se você me ensinar a fazer do jeito que você faz, talvez a gente poderia ser mais efetivos juntos. Aprendendo com Eleazar, agarre-se ao seu ministério. Não é necessário ter inveja daquilo que o outro faz, se aquilo que Deus te deu para fazer, você faz bem feito. A Bíblia me diz, em Tiago 3,16, porque onde há inveja e contenda, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Romanos 12, a partir do versículo de número 4, diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exerce misericórdia com alegria, seja qual for a sua ferramenta no campo de batalha, apegue-se ao seu ministério e não solte mais. Uma igreja relacional precisa entender que lugar Deus me colocou, para que eu faça tudo com excelência. Deixa Jabezão lutar e matar os 800, mas eu não posso perder o foco e a vista de que Deus colocou na minha mão uma espada, é com ela que eu vou lutar. Qual é seu ministério? Qual é seu chamado? Para entendermos se estamos sendo uma igreja relacional ou não, você não precisa olhar para fora, você precisa olhar para dentro e se perguntar: estou cumprindo aquilo que Deus mandou eu fazer? Estou exercendo o meu ministério? Quando muitos estamos querendo tomar conta da lança do Jabezão, ou até mesmo da espada do Eleazar. Mas o terceiro dos valentes de Davi nos ensina algo valiosíssimo. Samá, filho de Agé, o Ararita. A Bíblia diz que quando todo mundo estava fugindo, quando o exército filisteu vinha ao seu encontro, Samá disse: aqui não, aqui não. E todo mundo: Samá, pega suas trouxas e vaza, porque o exército filisteu está vindo aí, já estão se apontando ali na colina, vamos meter o pé, meu irmão, vaza, sai daqui. Samá diz: eu vou ficar. Samá, lentilha, feijão, você planta isso depois? Uma igreja relacional entende que muitas vezes o ministério está sendo atacado pelo inimigo, e tem um monte fugindo. Samá se coloca sozinho naquele campo, e pelo poder do Senhor o defende, e ali o Senhor opera um grande livramento. Uma igreja relacional precisa olhar para o lado, e perceber onde o inimigo está atacando, e quando você percebe um monte de gente fugindo, saindo correndo, seja Samá e diga: eu vou ficar.
Eu vou permanecer, a célula está caindo, eu vou ficar, o ministério está ruindo, eu vou ficar. Eu não vou abrir mão, mas você vai ficar sozinho, e sozinho ficarei com o Senhor, mas através de mim Deus vai efetuar um grande livramento. Precisamos de Jabezões, precisamos de Eleazar, mas precisamos também de Samá sobre a face da terra. Homens que quando o inimigo avança, um monte corre, mas ele permanece firme, porque sabe que através dele o Senhor opera milagres. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, estou com você, não tenha medo, sou o seu Deus, eu fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa a sua vida. Todos fugindo, mas você fica. Tem Eleazar aqui, no nosso meio nesta manhã. Há homens aqui que quando um monte está correndo, você diz: aqui não, nego velho, eu vou ficar, eu vou permanecer. Você vai morrer, mas vou morrer defendendo. Vou morrer cumprindo o meu chamado. Samuel é o tipo de cara que você liga para ele de madrugada e fala: meu irmão, família tal está discutindo, lá no alto do morro agora, a chuva está caindo, não consigo ir lá agora, você vai? Samar fala: prontamente, pastor, eu estou subindo, uma igreja relacional. Precisamos de Jabezões, precisamos de Eleazares, mas sobretudo o que tem faltado hoje em dia são Samás. Qual era a arma de Samar? A lança? Uma espada? A Bíblia não diz. Talvez as suas próprias mãos. De uma coisa eu sei: mais poderosa do que a lança de Jabezão, mais poderosa que a espada de Eleazar, era a fé de Samar, era a sua ousadia, a sua coragem. O tempo é final, e eu encerro aqui refletindo naquilo que esses 3 valentes fizeram. Quando o exército filisteu estava acampado junto à porta de Belém, Davi disse o seguinte: que sede que eu estou aqui nessa caverna. Queria tanto, quem me dera, diz algumas traduções que Davi suspira dizendo: quem me dera beber daquela água que está junto à porta. Vou falar nisso. Essa é de Belém, hein? Os 3 valentes olham e dizem o seguinte: vamos lá, fala nada com Davi não, o rei está com sede, vamos lá. Você acha que esses homens exageraram? Eles poderiam ter buscado água num lugar mais próximo, mais perto? Poderiam. Mas o desejo do rei era queria tanto beber daquela água que está junto àquela porta lá em Belém, aquele poço do nosso pai Jacó, eu queria daquela água. E às vezes você diz: mas muitas vezes a igreja dá dupla honra aos seus líderes. Então glória a Deus por isso, porque assim fazendo nós estamos cumprindo a orientação bíblica. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Romanos 12,10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Dar honra a quem tem honra. Romanos 13,7 diz o seguinte: portanto a cada um o que deveis. A quem temor, temor, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, mas a quem honra, honra, diz o texto bíblico. Estou arriscando a minha vida em detrimento do rei, servindo o rei, servindo os servos de Deus. Nós estamos servindo o próprio Senhor. Quando o pastor serve a igreja, ele serve o Altíssimo. Quando a igreja serve o pastor, está servindo também o Altíssimo. Davi fugindo, certa feita, de seu filho Absalão, ele encontra-se no meio do deserto com absolutamente ninguém mais, ninguém menos que a sua própria guarda pessoal, poucos homens, mulheres, crianças e moradores de rua. Ele se encontra com um geteu, um homem que nasceu em Gate. Conhece alguém que nasceu em Gate? Gigante Golias. E esse cara estava liderando um exército. Davi encontra com ele e diz: agora saí fugindo do meu filho, aparece um exército filisteu, já era. Ele chega perto daquele general e diz o seguinte: filhão, vai embora, você não tem nada a ver com essa luta não, você é desterrado também, vai embora para sua terra, pega o seu exército e vai, fica aqui não, temendo pela sua vida. Aquele general disse: não,
eu reconheço o Deus a quem o Senhor Davi serve. E diz as palavras com essa exatidão, abre aspas, vive o Senhor, e vive o Rei, meu Senhor, e no lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, ou seja para a vida, ali estarei eu também, o teu servidor. Uma igreja relacional reconhece, abraça e cuida da sua liderança da melhor maneira possível. Porque reconhece somente a liderança? Não, porque reconhece o Deus que a instituiu, reconhece o Deus que a colocou naquele lugar. A igreja relacional se relaciona bem com Deus, se relaciona com os irmãos e principalmente se relaciona bem com a sua liderança. Eu encerro aqui dizendo uma história real, não é uma citação qualquer. Certa feita um pastor disse, poxa, está tão difícil aqui, ele disse. A igreja crescia, as pessoas estavam sendo batizadas, e a igreja não cuidava bem daquele pastor. A igreja não melhorava a condição de vida daquele pastor. O pastor tinha que pagar aluguel, pagar com o medicamento do filho que estava enfermo naquele período, 2 filhos estudando, casa, trabalho, motor do carro batendo, aquela situação toda, a igreja não cuidava bem. Ousadamente um jovem recém-batizado perguntou, quanto é que o senhor tem recebido? Ele disse tanto. Falei, pastor, mas... O jovem disse, pastor, isso aqui não dá não. Isso aqui é quase o que um solteiro ganha no serviço, a igreja está ministrando só isso aqui na sua vida? Ele disse, mas vai ser assim até quando Deus mandar. Ele suspira e disse, quem me dera se a igreja pudesse me abençoar mais, mas está na mão do Altíssimo. Aquele jovem recém-batizado procura a liderança da igreja e consegue uma audiência com a junta diaconal e diz assim, queridos, nós estamos ajudando muito mal o nosso pastor. O homem está trabalhando, está visitando, a igreja está crescendo, e vocês não melhoram aí. O ordenado desse pastor, que é que vocês... Por favor, revejam isto. De maneira muito ousada, aquele jovem foi lá e de maneira surpreendente, a junta diaconal acolhe aquele pedido e vota e diz, beleza, então a partir do mês que vem, o pastor vai receber X. O jovem sai de lá radiante, recém-batizado, tudo era novidade para ele. Uau! Ele liga para o pastor e fala, pastor, o senhor não sabe o que acabou de acontecer? As coisas vão melhorar um pouquinho mais, porque votaram aqui, eles vão te abençoar mais. O seu salário vai melhorar um pouco, pastor, glória a Deus por isso. Pastor, poxa, glória a Deus, nós estávamos orando por isso. Tudo feito de maneira muito espiritual. O jovem vai embora para casa radiante. 10 anos se passam. Aquele jovem, aquele pastor se encontra e começa a conversar novamente sobre aquele tema. Estou encerrando, irmãos. 10 anos depois, aquele pastor vira para aquele jovem e diz o seguinte, o jovem tocou no assunto, o pastor disse o seguinte, então 10 anos já se passaram, né? Eu vou te contar uma história. Você lembra que você foi lá e me ligou depois, e foi aprovado um novo salário para abençoar a minha vida? Falei, lembro sim, que bênção, né? Deus foi muito generoso aquele dia. O pastor disse, pois é, nunca me pagaram o que havia sido combinado. Nunca. Eu disse, como assim? E por que o senhor não falou nada comigo? Assim como disse o rei Davi, eu vou beber água daquela fonte, sendo que poderia custar a sua vida. Aquele pastor disse, se você fica sabendo dessa história naquele período, você não tinha condição espiritual, emocional, naquela época, de entender aquele processo. Você ia morrer espiritualmente. E o pastor disse, eu preferi ficar sem o que era certo e combinado comigo, do que arriscar a sua vida espiritual e a continuação da sua conversão. Porque se eu digo para você que a igreja não combinou comigo, não fez comigo o que havia combinado, você não aguentava. Então, por amor a um, o pastor deixa de cobrar os seus próprios direitos.
Davi, por amor àqueles 3, deixa de beber aquela água e diz: derramo perante o Senhor. Eu te agradeço, pastor, que aquele jovem era eu e o pastor era o pastor Márcio. Fico sem salário, mas eu não arrisco a vida espiritual daquele que está frágil na fé, que é neófito, é planta nova, e se ele fica sabendo disso agora, ele não aguenta. Arriscaria eu a vida daqueles que foram lá com prazer para trazer água da fonte para que eu beba? Continuo bebendo a mesma água. Líderes relacionais, potencialize o que você tem, agarre-se ao seu ministério, defenda a sua igreja, mesmo que alguém ou todos estejam fugindo, e honre seus líderes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos conceda a paz. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, queridos.